Olá pessoal do primeiro ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, para a gente continuar o nosso trabalho aqui com o plano de estudo tutorado do primeiro ano. Aqui eu gostaria que vocês, sempre que acessassem aí, né, aqueles que ainda não acessaram, dessem uma olhada lá na página do Instagram, onde eu posso postar o trabalho de vocês. Mantenham, por favor, a inscrição, lembre sempre que puderem, manter a inscrição ali no canal. Se tiver alguém que ainda não está inscrito, eu pedi para vocês, por favor, indiquem o canal para se inscrever, para a gente continuar mantendo aí as aulas. Pessoal, vamos trabalhar aqui então o plano de estudo tutorado do primeiro ano. Nosso sumário de trabalho aqui, nós trabalhamos a língua portuguesa. Na primeira semana, nós trabalhamos os gêneros textuais. Especificamente, trabalhamos 2 gêneros textuais. Trabalhamos o anúncio publicitário e trabalhamos a carta de reclamação. Na segunda semana, nós continuamos ali trabalhando um pouco ainda a teoria dos textos, e aí nós trabalhamos a interpretação de texto e começamos a trabalhar um pouco das classes gramaticais, trabalhamos ali a preposição. Agora nós estamos aqui na terceira semana de trabalho, pessoal. Vamos trabalhar os elementos do texto narrativo e da crônica, que são 2 gêneros textuais que aparecem muito, tanto nas provas do Enem, quanto nas provas de vestibular, e é muito importante que vocês tenham um bom domínio desses 2 tipos de texto. Bom, então aqui na semana 3, nossa unidade temática, nós vamos trabalhar a leitura, a análise linguística, a semiótica, que eu já expliquei para vocês, que é aquela parte da gramática, do estudo das ciências que trabalha o significado. O objeto nosso de conhecimento será o gênero narrativo e a crônica. Agora as habilidades, o que nós vamos desenvolver de habilidade? Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. A segunda habilidade que nós vamos desenvolver aqui, pessoal, é o que? Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição própria de cada gênero, os recursos coesivos, que são aqueles que indicam a ligação, que constrói a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica. A escolha lexical típica aqui, pessoal, significa o tipo de vocabulário que está sendo usado para a caracterização dos cenários, dos personagens, os efeitos de sentido, que é a colocação de um termo aí na frase, decorrente especialmente dos tempos verbais, dos discursos, os verbos de enunciação e das variantes linguísticas do discurso direto, se houver, empregados, identificando o enredo, que é a organização da história, o foco narrativo, a maneira como ela é apresentada, e percebendo como a estrutura, a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, caracterização dos espaços físicos e psicológicos, dos tempos cronológicos e psicológicos, das diferentes vozes no texto, do narrador, do personagem, discurso direto, indireto, do uso da pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e de uso de recursos linguísticos gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Quais são os conteúdos relacionados que nós vamos trabalhar nessa aula? Bom, vamos trabalhar o texto narrativo, que é muito usado, tanto em vestibulares, Enem, processos legislativos, né, onde nós temos aí muitos textos de lei para serem interpretados. Valorizar a lei literária, aqui a leitura literária, perdão, como forma de compreensão do mundo e de si mesmo. Caracterizar, a partir da leitura de textos literários, formas de representação do imaginário brasileiro. A interdisciplinariedade, que também é muito cobrada no vestibular. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o tema da nossa aula falando especificamente? São os elementos do texto narrativo e da crônica, que são os 2 gêneros textuais que nós especificamente vamos estudar. Nessa semana, então, nós vamos estar focados em identificar o quê? Os elementos do texto narrativo e do gênero textual crônica. Vamos recapitular um pouquinho o que vocês já aprenderam? Primeiro, palavra-chave nossa aqui é texto narrativo. O que é um texto narrativo, gente? É aquele que tem como objetivo contar, narrar algo.
Existem 5 elementos essenciais que devem fazer parte dos textos narrativos. Quais são eles? Primeiro, o enredo. O que é o enredo? É a história em si. São as ações que serão feitas pelos personagens ao longo da história. O enredo, na verdade, é a sucessão de acontecimentos de uma narração. Segundo elemento são os personagens. Quem são os personagens? São aqueles que fazem parte da história. Podem ser humanos, animais, objetos, etc. Terceiro elemento é o tempo. O que é o tempo? É a marcação temporal da história. Passado, presente e futuro. Quarto elemento é o espaço. O que é o espaço? São os lugares, cenários em que a história acontece. O quinto e último elemento é o narrador, que é quem conta a história. Além disso, nós precisamos nos atentar aqui às características de um gênero narrativo importante, que é a crônica, que aparece muito, né? Bom, esse gênero é normalmente escrito em textos curtos e de fácil compreensão. Possui linguagem despojada e simples, narrando situações do cotidiano, usa poucos personagens, às vezes nenhum, e pode ter um humor crítico, irônico ou sarcástico. É importante falar ainda que a crônica, que é esse gênero que nós estamos estudando, tem um caráter crítico sobre o comportamento e situações do nosso cotidiano. Aqui começam as nossas atividades, pessoal. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês é fundamental que vocês treinem os procedimentos e as estratégias de leitura. Pois bem, então o que eu peço para vocês? Leia o texto seguinte e responda o que se pede. Sempre identifique o título. O título, A Metamorfose, faz referência a um texto muito famoso, um livro muito famoso, de um judeu chamado Franz Kafka. Ele escreveu um livro, A Metamorfose. Esse livro tinha como personagem uma pessoa que com o tempo vai se transformando em um monstro e aí ela não consegue se identificar. Aqui nós temos o texto, vocês vão ler, vão grifar, como eu sempre ensinei para vocês, que é a chamada leitura ativa, que é aquela leitura que você identifica a palavra-chave, as definições, os indícios, os índices de participação de pessoas, de voz no texto. Aí, por último, a gente precisa identificar quem é o autor. É o Luiz Fernando Veríssimo, um grande cronista, né, no Brasil. Ele tem um livro muito interessante, que é esse que foi tirado dessa crônica Metamorfose, que são comédias, mais comédias para ler na escola. Entrando na correção das atividades, pessoal, ali pede o seguinte, na número 1, o gênero textual do texto acima é a crônica, que é o que nós estamos estudando, que faz parte do texto narrativo. Quais são os 5 elementos que nós acabamos de estudar, os elementos narrativos do texto? Os 5 elementos narrativos do texto são o personagem, nós vimos ali, extremamente estranho, né? Uma barata. O tempo, decorre um certo tempo lá. O acontecimento é aquela metamorfose, significa transformação. O foco narrativo, que nós vimos ali que tem uma narração, então tem um narrador, e o espaço onde acontece. Cite características do gênero crônica presente no texto. O que nós vamos responder aqui? As características do gênero crônica presente no texto são especialmente o uso de uma linguagem simples e coloquial, a presença de poucos personagens. Se houver, né, tem casos que nem há. Aqui nós temos o espaço reduzido, quanto mais curto e mais significativo. E os temas relacionados aos acontecimentos do cotidiano. Veja ali que é um cotidiano fantástico, né? 3. A voz textual, gente, tipos de narrador, pode ser classificada em 3 categorias, que são elas: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprove sua resposta. Bom, nesse texto nós temos ali o chamado narrador observador. O trecho que nós podemos citar ali logo de início, que diz que uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado em um ser humano. Então o narrador está observando esse fato aqui. Continuando aí a correção das atividades, pessoal, nós temos na número 4 ali. Na crônica de Veríssimo, a barata, ela metamorfoseia, ou seja, faz uma metamorfose em ser humano, Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer, porque a barata Valdirene estava feliz ao se tornar um inseto novamente. A resposta nossa é bem baseada no texto, né? Ela já estava acostumada com a vida de ser barata.
não tinha mais contas a pagar, não tinha que relacionar com seres humanos e aguentar o desafeto deles, não precisava se vestir, não precisava de nome, emprego, classe, referência, não precisava de nada disso. Era um animal livre, pura liberdade. Pessoal, toda semana eu tenho pedido para vocês desenvolverem a capacidade de fazer esquemas de memorização sobre a matéria. Então, vou explicar aqui novamente. Vocês podem pegar a matéria, pegar uma folha sulfite, colocar no centro da matéria, da folha sulfite, o tema da matéria, e aí começar a desenvolver do jeito que vocês quiserem os esquemas. O importante é vocês soltarem a criatividade. Eu tenho colocado aqui esses exemplos, né, que a Maria Gabriela, a Karine e a Ana Júlia fizeram na outra semana, só para que vocês tenham uma ideia. Olha como vocês podem desenvolver os esquemas de memorização. Mas o mais importante é que vocês sejam criativos, soltem a criatividade de vocês. Pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês vejam aí detalhe por detalhe, façam todas as atividades, ok? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante e se dediquem. O sucesso nós só vamos conquistar se vocês se esforçarem.